na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa, ou Senhor, nossa justiça. Amém? Em Apocalipse, capítulo 19, o apóstolo João, depois de todas as revelações que ele tem, e no capítulo 19 ele vai ver Cristo vindo montado num cavalo branco. E a palavra Apocalipse significa revelação, tirar o manto, descobrir, tornar claro algo obscuro e trazer um mistério à luz da compreensão. E começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, dada ao seu servo João por intermédio dos anjos. Então nós vemos os anjos, através do mandato de Cristo, conduzindo João nas revelações. E depois de várias revelações, no capítulo 19 ele se prostra diante do anjo. O anjo fala: não me adore, adora a Deus. E o anjo diz algo que é extraordinário: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a vida da verdadeira profecia é Cristo. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é apta para corrigir, redarguir, ensinar e habilitar-nos para que a gente ande na justiça de Deus. Quando Cristo ressuscitou em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús. E na conversa, a Bíblia diz que Jesus começa por Moisés e vai discorrendo por todos os profetas, explicando o que dele se achava em todas as Escrituras. E o que eu quero dizer com isso? Cristo é o centro das Escrituras. E o profeta Jeremias, debaixo da inspiração do Espírito Santo que o guiou para profetizar, porque ele diz no capítulo 1: antes que te formasse no ventre materno, eu te santifiquei, eu te separei. Jeremias tenta relutar, mas Senhor, eu não sei falar, sou uma criança. E Deus fala: fique em paz, Jeremias, eis que eu coloco as minhas palavras na sua boca e eu vou te habilitar. E por diversas vezes nós vemos no livro de Jeremias enfrentando oposição da classe sacerdotal, oposição da classe real, e por vezes ele tentando parar. E a Bíblia diz no capítulo 20, no verso 9, que Jeremias certa vez ele diz: Senhor, não mais pregarei, não mais lembrarei no seu nome e não mais proclamarei o seu nome. E a Bíblia vai dizer que quando Jeremias pensa isso, ele diz: a sua palavra me foi no coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, de maneira que eu não posso conter. Por quê? Porque o salmista já disse: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Oh, quanto amo a sua lei, a minha meditação todo dia. E quando Jesus estava no deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque os céus e a terra foram criados por meio da palavra de Deus. E no capítulo 19 de Apocalipse, quando João vê Jesus vindo montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E João diz que o nome do cavaleiro que estava sentado no cavalo branco é Palavra de Deus, Verbo de Deus. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então esse texto de Jeremias aponta para Cristo e nos fala do Evangelho. E nós vivemos em uma sociedade em que muitos procuram por méritos. E no avançar de tantas religiões, você vê que o que todas as religiões, que não é a religião de Cristo, ensina é boas obras, salvação pelas obras. Você é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que você oferta, por aquilo que você veste, pelas suas ações. Mas o Evangelho de Cristo, Efésios 2, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos confrontados com uma realidade. E qual realidade?
todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E desde o Éden, desde a queda, o homem se esconde atrás de folhas de figueira para tampar sua nudez. Mas o único meio pelo qual a nudez é tampada e Deus nos dá novas vestes é aquilo que Ele fez no princípio. Que a Bíblia diz que Adão faz vestes de figueira, folhas de figueira, mas a Bíblia diz que Deus providencia uma roupa para Adão através de um animal que for morto. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse e na carta de Pedro que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo e o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então desde o Éden o homem tenta cobrir a nudez espiritual com folhas de figueira, boas obras, mas boas obras sem fé, religião sem conversão e moralidade sem arrependimento. Mas moralidade sem arrependimento não adianta, porque o meio pelo qual nós entramos no reino de Deus ainda permanece o mesmo. Qual? João 3. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas Senhor, eu sou religioso, eu faço minhas orações, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Você está entendendo? Tem que nascer na água do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o único meio pelo qual nós acessamos o reino de Deus é através do novo nascimento. Como alcançamos o novo nascimento? João Batista preparou o caminho para Jesus. E qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus é cheio do Espírito Santo, vai para o deserto, sai do deserto e começa a pregar. E qual a pregação de Cristo? Arrependei-vos e crede no Evangelho, meio pelo qual nós passamos pela porta, que é Cristo, porque Ele mesmo diz: eu sou a porta das ovelhas. É arrependimento e crer, arrependimento e fé. Então ninguém pode dizer eu sou justo. Então desde o Éden a humanidade carrega esse DNA caído, herdado de Adão. O homem natural, ele foi deformado pelo pecado. Então nós carregamos esse código genético caído. O próprio salmista, ele disse: eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas Deus não nos deixou nesse estado. Ele prometeu uma semente incorruptível, um novo homem. O homem cai, mas Deus já lança a primeira palavra profética falando do Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, você achou que venceu Satanás, mas você não venceu, porque Deus não foi pego de surpresa. Eu tenho um plano, e o plano de Deus é o plano eterno, é o plano da redenção. Deus chama Abraão e Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque da linhagem de Abraão viria o Messias. Deus chama Davi, depois Deus fala para Davi: Davi, você não pode construir um templo, mas vai vir um filho seu, ele vai construir uma casa. Ou seja, ele estava falando de Salomão, mas também estava falando do reinado de Cristo, do Messias, que iria levantar um santuário, não um santuário físico, mas um santuário espiritual, porque Jesus falou: derrube esse templo e eu em 3 dias edificarei. Que templo que Jesus estava falando? O corpo dele. E quando Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, através do Espírito Santo, ele nos fez o que? Santuário de Deus. Então o verbo se fez carne, Jesus desceu. Então Jesus, ele é o novo Adão, com um código genético e um DNA perfeito, sem pecado, para nos reconectar ao céu. Porque o primeiro Adão pecou e através do pecado do primeiro Adão nós perdemos o acesso à árvore da vida. Mas Paulo chama Cristo de segundo Adão. Então ele vem e se faz carne. Então Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. E Jacó deita sobre uma rocha. E quem era a rocha? Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele diz que a rocha era Cristo. Qual rocha? A rocha que deu água para o povo no deserto. A rocha que, quando Sansão estava com sede, depois de operar na unção, clamou. A Bíblia diz que da rocha brotou água. Quem era a rocha? Cristo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Jacó deita sobre a rocha. Ou seja, Jacó se reclina profeticamente sobre Cristo. E ao se reclinar profeticamente,
Esse lugar é Betel, anteriormente se chamava Luz, mas agora é Betel. O que é Betel? Casa de Deus, porta dos céus, ou seja, a igreja, a porta dos céus. Betel é o local onde há uma interação entre céus e terra. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te dou a chave do reino do céu. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E de que forma nós passamos por essa porta e interagimos com essa realidade espiritual? A forma não mudou. Qual é a forma? Oração. Jesus, enquanto estava em oração em Lucas 3, descendo para o Jordão, no Getsemane, a Bíblia diz que lepra, e Naamã foi até Eliseu, achando que Eliseu ia impor as mãos sobre ele e falar: seja curado. Não é assim não, filho. Tem que descer para o Jordão, tem que se humilhar debaixo da sua potente mão de Deus. Enquanto Naamã desce 7 vezes, na 7ª o côvado mede mais 1000 e vai entrando. Ou seja, Ezequiel vai descendo nas profundezas do rio do Espírito Santo. Esse Espírito... Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? E um anjo apareceu e o fortaleceu. E Jesus estava fazendo o quê? Orando. Atos 12, Pedro é preso e a igreja faz contínua oração a Pedro, a Deus por Pedro. E a Bíblia diz que um anjo desce na prisão. Atos capítulo 16, versículo 24 e 25. Paulo e Silas estavam em uma missão, estavam indo para oração. Eles libertam uma menina. Depois que libertam uma menina é presa, foram cheios do Espírito Santo e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E a igreja estava fazendo o que? Orando, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo vir, quando vocês receberem a unção que vem do alto, então vocês vão pregar. E o que eles fizeram? Subiram para o cenáculo, e lá no cenáculo oravam. E enquanto eles estavam no ambiente da oração, o Espírito Santo veio. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu, e orou novamente. A terra deu seu fruto, porque o céu se abriu e a chuva caiu. De abundante chuva. É por isso que o profeta não é entendido. Aleluia, Jesus. Não adianta. Deus, O profeta não vai ser entendido. Por quê? Porque o profeta ele vive em comunhão com Deus, e a maioria vive nas águas rasas. É santo Deus, aleluia. Deus fiel na terra. E põe a mão sobre mim para me curar dessa lepra. E põe a mão sobre mim para me ser cheio do Espírito Santo. Amém. Tu és fiel. Aleluia, Deus. Aleluia. O caminho ainda permanece o mesmo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E Cristo, Ele é o caminho que nos conecta a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a escada que Jacó viu. Sabe por quê? Porque em João 1, quando Jesus se apresentou para Natanael e falou: Natanael, eu te vi debaixo. Aleluia, Jesus. Deus fiel poderoso, aleluia. De agora em diante verás céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deixa eu te contar algo. Só fique impressionado com esses tipos de profeta. Quem é carnal? Porque quem é carnal se impressiona com o sinal, mas quem é espiritual tem revelação do caminho. Eu te provo pela Bíblia. Salmo 103, verso 7, se não me falha a memória, a Bíblia diz: Deus revelou os seus caminhos a Moisés, mas a Israel revelou os seus feitos. Eu creio, meu Deus, aleluia. Aleluia. Tem gente que busca feitos, mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus quer revelar o caminho dele para a igreja. Deus quer revelar os segredos ocultos e as riquezas encobertas para você. Deus, Ele quer te tirar do raso e te levar para as águas profundas do Espírito. E tem que haver uma interação da sua parte, porque não pense que Deus vai te pegar pela mão e te trazer para as águas profundas. Ele
Ele mede, ele fala, vem. Ele mede, ele fala, vem. Ele mede, ele fala, vem. O rio não vai invadir a sua vida. É você que tem que invadir o rio. E o rio de Deus está aqui. E o homem de Deus está proclamando a palavra, dizendo em Ezequiel. Aleluia! Aleluia. Então Jesus, ele é essa escada, esse DNA perfeito. Quando nós olhamos para o DNA, nós vemos algo interessante. Nós vemos no DNA algo semelhante. A Bíblia diz em 1 Reis 6:8 que a escada do templo de Salomão era em formato de caracol. Ou seja, algo semelhante ao DNA. Nada é por acaso na Bíblia. Aleluia! Quem passou as medidas para Davi passar para Salomão foi o próprio Espírito Santo. Quem passou as medidas para Moisés construir o tabernáculo não foi Moisés que pensou como que essa igreja vai ficar, como que essa tenda onde Deus vai habitar tem que ser. Não, Moisés está 40 dias e 40 noites imerso na presença de Deus e ele está vendo o céu pelo lado de dentro, porque as mesmas visões que Moisés viu e trouxe para a terra, porque ele construiu na terra algo que existia no céu. Quando João está imerso no terceiro céu, tendo as visões do trono, vários elementos do tabernáculo de Moisés está no livro de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos essa missão de construir aqui algo que existe lá. Aleluia, Deus! Glória a Por Deus. isso que Paulo fala, o que edifica, veja bem como edifica. Por isso que Jesus ele se movia conforme estava escrito. Satanás, está escrito também. Está escrito também. E quando os religiosos que não tinham a revelação da escritura, mas as suas próprias interpretações, queriam pegar Jesus na curva, ele fala, porventura vocês não leram? Então nós precisamos voltar a pedir para Deus revelar as medidas. E onde nós encontramos as medidas para a nossa vida? Através da oração e da leitura bíblica e do jejum. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Então a escada era em formato de caracol, ou seja, era como se Deus estivesse falando: Jesus é a escada que te conecta aos lugares altos. Era como se Deus estivesse falando: Jesus é a justiça nossa, Glória a Deus! que nos tira da terra e nos conecta nos lugares celestiais. Jacó viu a escada entre dois mundos, entre a terra da queda e o céu da glória. Salomão construiu um templo com uma escada em espiral. Então entenda isso. O DNA caído de Adão nos mantinha presos no chão, mas o DNA de Cristo, o Verbo encarnado, é a escada viva que nos conecta ao céu. Jesus é a escada de Jacó. Jesus é o caminho que nos leva ao lugar santíssimo. Jesus é o código genético incorruptível que Ele nos deu. E onde está isso? 1 João 3:9, a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E a palavra semente, ela carrega a mesma ideia de código genético. O apóstolo Pedro diz que Deus nos fez participante da natureza divina. É como diz um cantor: Ele se vestiu como um de nós e nos vestiu como Ele é. Então o Senhor é a nossa justiça. E nesse texto aqui está a nossa esperança. Nesse texto aqui está o nosso descanso. Nesse texto aqui está o nosso escudo de proteção. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós não somos justificados pelas tradições religiosas. Nós somos justificados pelo próprio Deus. Então nós vemos nas escrituras que o profeta Jeremias estava cercado por uma nação que abandonou os caminhos do Senhor. Os sacerdotes estavam corrompidos. Os reis eram ímpios. O povo seguia a vaidade. E em meio àquela escuridão moral, Deus anuncia: tem um rei que vai vir. E o nome deste rei será
justiça nova. Glória a Deus. Ele é um renovo Sim, justo. meu Deus. O profeta Isaías, profetizando acerca desse rei, ele disse: sobre ele está os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Então a condição do homem é cair em revelação da glória, admire que vão perecendo. Paulo, o apóstolo dos apóstolos, apóstolo dos 13 cartas escritas do Novo Testamento, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E o que nós diremos diante disso? Se esses homens que estão no cânon sagrado, que se dedicaram tanto, se consideraram assim. E quando nós entendemos quem nós somos, Salmos diz: ele levanta o pobre do pó, do monturo ele ergue o necessitado e faz ele assentar entre os príncipes do seu povo. Então a justiça que Deus exigia era perfeita. Então ele próprio veio para morrer em nosso lugar. Eu quero me deter. Aleluia, Jesus. É o próprio Deus que decide se revelar pelo nome. Nós conhecemos vários nomes no Antigo Testamento: Jeová Rafá, Deus que cura; Jeová Shalom, nossa paz; Jeová Jiré, o Senhor que proverá. Em Cantares 5, a noiva amada, descrevendo a beleza do noivo, ela vai dizer algo lindo. Ela diz assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. A Bíblia diz que um anjo do Senhor se apresenta para Manoá e fala: Manoá, a sua mulher vai gerar, você vai ser pai do juiz, libertador da nação de Israel. O anjo do Senhor apareceu junto a uma fonte de águas e disse: Agar, não fujas da tua senhora, volta para debaixo da tua senhora, porque o menino vai nascer, o menino vai ser uma nação poderosa. Ou seja, conselheiro maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Em Josué capítulo 6, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu te trouxe aqui para te lembrar: não temas, chamei-te pelo teu nome, você está na palma da minha mão, tu és minha, tu és meu, e tem bom ânimo, porque eu sou Deus da mente do meu trono. E neste ponto da palavra eu te abro as portas do céu, coloco a minha mão esquerda sobre a tua cabeça e a minha mão direita contra a minha obra. Esta obra vai prosperar, porque diz o Senhor: eis que eu ainda abro a terra e trago aqueles que se levantam contra o meu povo. Tu acha que eu esqueci de você, servo? Tu acha que eu esqueci de você, servo? Vai se vestir de vestes reais, vai se vestir de vestes reais. O Espírito do Senhor está dizendo: você se humilhou debaixo da minha potente mão, você está clamando com pó e cinza sobre a sua cabeça, vestida de amargura, mas nessa noite o meu Espírito te envolve. Nesta noite eu te cubro com o manto da alegria. Nesta noite eu tenho vestimentas novas para você. Nesta noite eu tenho vestimentas novas para você, servo, para você, serva. E eis que eu te declaro: o meu cetro está apontado para a tua cabeça, servo. O meu cetro está apontado para a tua cabeça, Esther. O que você quer que eu te faça? Tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua casa, porque o Deus forte, poderoso,
na terra. Envolvido por esta nuvem de glória que está sobre nós. Seja envolvido por esta presença que está aqui. Seja envolvido e abraçado pelo Consolador prometido, pelo General. Ele não mentiu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. E ele está dizendo: tu tens semeado com lágrima, mas a minha palavra te anuncia: os que semeiam em lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Suporta as afrontas, suporta as calúnias, suporta as traições, porque tem a alegria de Deus chegando. Tem alegria chegando, tem unção do alto chegando sobre vidas que aqui estão. Seja envolvido pela glória de Deus. O anjo do Senhor, o anjo Gabriel apareceu à direita do altar. E ele disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Você, Isabel, sua mulher, tem sido justo no meio de uma geração perversa, esperada em tempos antigos. Esta palavra é profética e ela tem endereço para alguém aqui. Ei, é anos de busca, ei, é anos de labuta. Fique em paz, porque o que eu vou gerar através do sofrimento é algo que foi anunciado há muito tempo atrás, e o que vai ser gerado no teu ventre profético vai trazer endireitamento para muitos povos, vai trazer alinhamento em lugares que estão desalinhados, vai trazer. O Senhor era raro e a visão não era manifesta. E o que Deus vai fazer para trazer alinhamento? Vai visitar o rei? Vai se manifestar um sacerdote? Não. Deus vai fechar a madre de uma mulher. Vai permitir um sofrimento duro. Mas quando Ana se apresenta diante do tabernáculo em Siló, derramando, ou seja, a palavra era rara, a visão não era manifesta, e o ventre de Ana, que era estéril, foi fechado pelo próprio Deus, gerou um profeta de visão, um profeta de palavra, e um profeta que trouxe alinhamento, um profeta que ungiu reis de Israel. Está entendendo isso? Então Deus, ele opera dessa forma. Jeremias não diz apenas: o justo será nosso, mas será chamado justiça nossa. Quem é que me justifica? Quem é que te justifica? Não é um sacerdote, não é um pastor, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome.
Sendo rei se fez homem, sendo homem se fez servo, sendo servo se fez escravo, lavou os pés dos 12 e até de Judas ele lavou. Aleluia, Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso descanso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem gente que enjoa dele, sabia? 40 anos de maná. Maná é um símbolo profético de Cristo, o pão da vida. Aleluia. Estou farto desse maná. Quero carne, Moisés. E a Bíblia diz que Deus envia a carne, isso está lá em Números. E quando o povo começa a comer carne, Deus traz juízo e morre em multidão. Aí tem gente que diz, rapaz, pregar só sobre Jesus. Coloca outras coisas a mais, coloca carne aí, né, nessa mensagem, coloca carne nesse ensino, coloca carne nos cultos. Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a nossa segurança, Oh, glória a Ele é a Deus. nossa fonte, Ele é o nosso sustento, nele vivemos, nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo ele diz, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não quis pregar sabedoria humana, nada eu propus saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado, a não ser Cristo e esse ressuscitado, a não ser Cristo e esse entronizado nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, nada pode nos condenar, porque quem nos são ditos como verdadeiro. Glória. Jeremias, o verdadeiro, estava na cisterna. Jeremias, o verdadeiro, era tido como falso. Micaías, o profeta verdadeiro, foi lançado numa prisão e falou: esse cara aí só prega coisa ruim para nós. Prefiro ouvir os profetas de Baal e de Acabe. Então sempre os verdadeiros são isolado, calado. Ou melhor, e a carta para as 7 igrejas e está aqui até hoje o que ele escreveu. Aleluia, Jesus. Não tem como calar quem está alinhado. Paulo diz: virão dentro que não suportarão a sã doutrina. Porque muitos estão pregando o evangelho sem cruz, uma fé sem arrependimento, uma salvação que não produz santificação, mas o Senhor está levando os corrompidos, ouve a palavra do Senhor, e o Senhor está dizendo para esta casa: vocês fazem parte deste remanescente, vocês fazem parte desta geração que eu estou levantando. É por isso que a guerra é grande, a luta é grande, mas sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Ele é a nossa segurança. Já caminhando para o final, quando nós olhamos para esse texto, nós somos confrontados com a verdade central e do nome de Cristo. Filipenses 2, no finalzinho: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Salmos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O nome dele é maravilhoso, Senhor, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. A glória da nova aliança é superior à glória da antiga, e todos nós, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Ou seja, a glória dele é eterna, a unção não cessa, porque a unção, ou melhor, o azeite só parou quando não tinha mais espaço para encher. Eles estavam mentindo, e no meio desse caos Deus anuncia uma promessa, ou a promessa. Aleluia. Cristo vai vir um rei. Um rei virá da linhagem de Davi, e o nome dele será o Senhor Justiça Nossa. Quem é esse Senhor Jesus? Eu gosto dele. Sou apaixonado por ele. Tantos lugares para nascer, ele escolhe logo Belém e Efrata. Eita, Jesus, lindo e cheiroso.
uma voz como voz de muitas águas. E quando eu olhei para ver quem falava comigo, eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os teus cabelos brancos como a neve. Da sua boca saiu uma espada afiada, a face dele brilhava como um sol, e eu caí como morto. Mas ele me disse: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o Deus desta igreja, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da sua história. Eu ainda ando no meio dos 7 candeeiros, eu ainda ando no meio da minha igreja, eu ainda opero, eu ainda salvo, eu ainda liberto, eu ainda faço coisas poderosas na terra. Por isso diz o Senhor nesta noite: creme terra na minha presença, creme terra na presença do Deus de Jacó. Sem pecado e morreu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nada pode nos tornar justo a não ser o próprio Cristo, o justo. O Espírito de Deus, no final dessa mensagem, ele ainda está falando: eu ainda sou o Senhor, a vossa justiça. Quando os homens falham, o Deus que é a nossa justiça não falha. Quando os homens erram e mentem, o Deus que é a nossa justiça não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Deus que é a nossa justiça não falhará. Abraão subiu o monte sem entender, mas creu no Deus que era a justiça dele. Ele disse: o Cordeiro Deus proverá. José foi traído e esquecido, mas confiou no Deus que é justo. Moisés abriu o mar não pela força dele, mas pela força do Deus que é a nossa justiça. Daniel não se curvou ao sistema da Babilônia, mas permaneceu 3 vezes ao dia, abrindo a janela em direção a Jerusalém, a cidade do grande rei, que é a nossa justiça, e Deus o livrou da boca do leão. Deus o posicionou como governador na Babilônia. Uma notícia para te dizer: uma coisa é ter posição, outra coisa é ter autoridade. Nabucodonosor tinha posição, mas quem tinha autoridade de fato na Babilônia era Daniel. José tinha posição e tinha autoridade. Tinha mais posição que o faraó, mas quem tinha mais autoridade era José. Davi na caverna tinha mais autoridade do que Saul no trono com posição. Aleluia! Jeremias, chamado desde o ventre, resistido pelos reis, perseguido, mas confiou no Deus que o chamou e disse: antes que te formasse, as minhas palavras na sua boca se tornam fogo, as minhas palavras na tua boca se tornam labareda. E à medida que você abre a boca, não para murmurar, mas para fazer a minha obra, não para murmurar, mas para clamar o meu nome, cai o cavalo, cai o cavaleiro, o mar se abre, você passa, do outro lado você canta, e o meu nome é glorificado. Existe uma geração que se veste de boas obras, mas está longe do Senhor. Mas existe uma geração que está sendo vestida com os vestidos espirituais que Deus está providenciando. E quais são os vestidos que Deus está providenciando? Apocalipse 19. Foi-lhe dado linho finíssimo para a noiva. Deus está chamando um remanescente fiel. Deus está chamando um remanescente fiel. Se coloque de pé.
glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Ele é a nossa justiça. Glória a Deus, aleluia. Ele é a nossa água. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Glória. Creio, Deus. E você conhecendo Ele, você pode ter certeza. Salmos vai dizer: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia, Jesus. Uma coisa fácil, disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alto, prossigo em direção a Jesus. Jesus estava em Betânia ensinando, e Maria preocupada. Aí Jesus olhou para Marta, preocupada. Aí Jesus olhou para Marta e falou: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Glória. Meio de uma geração de muitos pregadores nos motivando a buscar somente o que é terreno, Deus está levantando você e comissionando você para falar e anunciar as boas palavras do Senhor. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está lá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi, ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que os meus pés possam estar na casa do Senhor para contemplar e aprender. Se você não gravou as coisas que foram ditas aqui, grava pelo menos uma coisa, que é a necessária. Escolha a melhor parte. Qual a melhor parte? Fixe os olhos em Cristo. Glória a Deus. Não tem como você esmurecer, enfraquecer se os seus olhos estão fixos nele. Paulo viu a Cristo e se tornou o maior missionário, maior plantador de igreja. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está falando: eis que eu estou abrindo os olhos dessa geração para ver a minha glória novamente. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Tu és a nossa justiça, Tu és o nosso bem, Tu és o nosso alimento, Tu és o nosso sustento. Nós não pedimos muitas coisas ao Senhor, nós pedimos uma coisa só: deixa-nos estar aos teus pés, Jesus. Assim como abriu uma porta no céu e introduziu João na sala do trono, nos introduz na sala do trono. Leva-nos à sala do secreto conselho, nos faça ver aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque a tua palavra diz, Senhor: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Diante da visão da tua face, a confusão cai por terra. Diante da visão da tua face, o nosso coração se aquece e é aquecido pelo teu Espírito, é aquecido pelos teus olhos que são como chamas de fogo, é aquecido pela tua palavra, porque a tua palavra é fogo, e a tua palavra diz que o Senhor faz dos teus anjos ventos e dos teus ministros labaredas de fogo. Deus, aqui estamos nós, teus ministros, e nós pedimos: derrama sobre nós labaredas de fogo, batiza-nos com fogo, com línguas repartidas como que de fogo, que as tuas palavras na boca do meu irmão e da minha irmã sejam como brasas vivas. Receba esta palavra.